Olá pessoal, me chamo Maroni Beckman, sou professor de matemática. Estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Assunto da primeira série, que é a função do primeiro grau, tá? Estamos estudando esse assunto já, algumas videoaulas, né? Já falamos muito a respeito da função polinomial do primeiro grau, tá? E hoje é uma aula de exercícios, né? Como é que um assunto desse ele pode ser abordado numa prova de concurso, numa prova de UEMA, né? Como é que se aborda como questões envolvendo função do primeiro grau nas provas, tá? Então a gente vai aqui resolver hoje alguns probleminhas envolvendo função do primeiro grau, especificamente a taxa de variação, né? A gente teve uma aula aqui especificamente para falar de taxa de variação da função do primeiro grau, e aí a gente vai ver como é que esse termozinho ele ajuda a gente a resolver problemas de função do primeiro grau. Okay? Então hoje até lá a aula é sobre exercícios de função do primeiro grau. Vamos à primeira questão. Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água, até certo nível, e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado. Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível de água Y em função do número de bolas X? Aí você tem número de bolas, quando foram 5, o nível da água é 6,35. Quando foram 10 bolas, o nível fica 6,70. E quando foram 15 bolas, o nível fica 7,05. Ok, pessoal? Então vamos entender o problema, né? O que acontece? Ele colocou um vidro, né, com água e foi colocando bolinhas dentro desse vidro com água. E foi medindo. Então, à medida que ele foi colocando bolas, o nível da água foi subindo. Então você tem duas variáveis, você tem o Y, que é o nível da água, e esse nível da água está em função, ele depende da quantidade de bolas que você coloca. E pela questão, pelas opções, né, essa relação entre Y e X é uma função do primeiro grau. Então ele quer saber qual é a expressão matemática que consegue associar esse Y ao X. Tá? Então vamos aqui na resolução, venham comigo. Olha só, então nós temos a seguinte situação. Quando aqui a tabela que ele colocou, né, chamou o número de bolas, chamou de X, e o nível de água ele chamou de Y. E aqui é o resultado que ele forneceu lá no exercício. Ora, se você sabe, se isso aqui é uma função do primeiro grau, a estrutura algébrica é essa aqui, ó, y igual a x mais b. Essa é a estrutura de uma função do primeiro grau. Essa aqui é a tua variável y, essa aqui é a tua variável x, aqui o a, que é a taxa de variação, e o b, que é coeficiente linear. Nós mostramos, turma, como é que eu faço para calcular esse valor de a aqui, que é a taxa de variação da função. A gente mostrou que basta você dividir uma variação do y por uma variação do x. E quando você efetua essa divisão da variação do y pela variação do x, você vai ter o valor de a. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Vou calcular esse a. Ora, esse a você vai pegar uma variação do y, eu posso pegar aqui, ó, o 6,70 menos o 6,35. Então, aqui em cima vai ficar 6,70 menos 6,35. Isso aqui eu vou dividir por uma variação do x, ó, na mesma ordem que você colou. Então, você pega aqui o 10 menos 5. 10 menos o 5. Ok? Então, é assim que nós calculamos a taxa de variação. Ok? Então, esse A vai ser igual a 6,70 menos 6,35, você vai encontrar 0,35. 0,35
dividido por 10 menos 5, que é 5. Se nós formos fazer essa divisão, eu vou encontrar que esse A é igual a 0,07. Ok? Então, turma, a metade do meu problema está resolvido, porque eu preciso montar a lei de formação. Eu já encontrei o valor de A. Agora eu vou encontrar o valor de B. Ora, a minha função, ela ficou y igual a 0,07 multiplicado por x mais b, substituindo o valor de A pelo valor que eu encontrei, que é 0,07. Ah, professor, falta encontrar apenas o valor de B. Mas perceba que se a gente fosse nas opções, a única que tinha A era a letra E. Tá? Então você já conseguiria responder a questão só pelo valor de A. Tá? Mas como está estudando, está aprendendo, vamos calcular o valor de B também. E agora, como é que eu faço para encontrar o valor de B? Turma, você tem aqui vários pares ordenados de valores de x e de y. Você escolhe um para substituir aqui. Por exemplo, você tem aqui que se o x for igual a 10, o y é igual a 6,70. Você tem essa informação bem aqui, ó. Eu poderia substituir o x por 5 e o y por 6,35. Eu poderia escolher qual dos três pares ordenados eu poderia utilizar para substituir. Tá? Fica aí a cargo de vocês escolherem. Então, vou substituir aqui o x por 10 e o y por 6,70. E você vai perceber que com isso eu consigo encontrar o valor de B. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, o y vai ser 6,70. Vai ser igual a 0,07 multiplicado pelo x, que é 10, mais o valor de B. Então, você vai encontrar 6,70 igual, multiplicado por 10, basta eu correr uma casa para a direita, vai ficar 0,7, ou 0,70, se você quiser, mais B. Ora, pessoal, o B, se eu mando esse 0,70 para lá, eu vou encontrar 6,70 menos 0,70 igual a B. 6,70 menos 0,70 é 6, né? Então, eu tenho que o B vai ser igual a 6. Ok? Então, a minha função vai ficar y igual a 0,07x mais 6. Pronto. A função que associa o número de bolinhas ao nível da água é essa aqui, a resposta correta. Vamos ver na questão, é a letra E. Ó, y igual a 0,07x mais 6, mas perceba que eu precisei apenas do valor de A para poder responder a questão. Ok? Vamos para a próxima. As fábricas de pneus utilizam-se de modelos matemáticos próprios em sua produção para a adaptação dos vários tipos de pneus aos veículos, de bicicletas a caminhões, tratores e aviões. Um dos conceitos utilizados pela indústria é o índice de carga, que está relacionando a carga máxima que pode ser suportada por pneu. Uma empresa fabricante de pneus apresenta o seguinte quadro relativo às cargas máximas suportadas por pneus, cujos índices variam de 70 a 80. Há um comportamento regular em alguns intervalos, como se observa entre os índices de 70 a 74. Qual equação representa a tendência entre o índice de carga I e a carga máxima C em quilogramas no intervalo de 70 a 74? Ok, pessoal? Então, veja bem que o problema ele fala que existe uma relação entre o índice de carga e a carga máxima por quilo, né? Então, ele mostrou uma tabela e falou que existe uma regularidade entre o índice que vai de 70 até 74. Tá? Então, ele quer que você escreva uma fórmula matemática que associe essa regularidade que vai de 70 até 74. Ok? Então, chamamos de I.
o índice de carga, chamamos de C a carga máxima, e aqui eu coloquei um trecho, coloquei só 3 valores, mas poderia colocar até o 74. Pessoal, como nas opções, se você perceber, a relação está toda através de funções do primeiro grau. Tá? Então, a gente conclui que a relação é dada por uma expressão do primeiro grau. Okay? Uma expressão do primeiro grau tem essa expressão, o índice vai ficar em função da carga. Então, eu posso dizer que o índice Y vai ser igual a A multiplicado por C mais o B. Tá? Esse Y está substituindo o meu I está substituindo o Y, né? E o C está substituindo o X, certo? Na função do primeiro grau. Tá? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Mais uma vez, a gente pode calcular esse valor de A através da taxa de variação. Você vai pegar dois valores de Y, no caso, meu Y é o I, certo? É o meu C, e meu índice é o K. Então, você vai pegar a variação de dois valores de I, dividir pela variação de dois valores de C. Okay? Então, como é que vai ficar aqui? O meu A vai ser igual a 345. Desculpa. 71 menos 70, que é o valor de I, dividido por 345 menos 335. Ok? Então, você vai ter, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 10. 1 sobre 10. Ou seja, o meu A vale 1 sobre 10. Minha função vai ficar I igual a 1/10 de C mais B. Ora, gente, beleza. A metade do meu problema já está resolvido, porque eu já calculei o valor de A. Tá? Falta eu encontrar o valor de B. Certo? Então, veja bem, o que você faz? Aí você escolhe, né? Você tem algumas opções aqui. Você pode substituir aqui o meu I por 70 e o C por 335. Você pode fazer aqui várias escolhas. Substituir o I e o C por qualquer um desses pares aqui, que você vai poder encontrar o valor de B. Ok? Então, vejamos. Vamos substituir o I igual a 70. Quando o I for igual a 70, nós temos que o C vai ser igual a 335. Não é isso? Peguei esse valor bem aqui. Vou pegar a minha relação aqui, vou substituir o I por 70 e vou substituir o C por 335. Vamos ver o que vai dar. Então, vai ficar 70 igual a 1/10 multiplicado por 335 igual mais B. Certo? Bom, aqui vai ficar 70 igual 335 dividido por 10, basta correr uma casa, né? Fica 33,5 mais B. Ok? Então, se eu mando 335 lá para o segundo membro, você vai encontrar que o B vai ser igual a 36,5. Ok? Então, a minha função, conseguir encontrar o valor de A e conseguir encontrar o valor de B, conseguir formar a minha função. Tá? Perceba como o índice a taxa de variação, ela é útil na resolução desse problema. Então, a minha função vai ficar y igual a 1/10 de C mais 36,5. Ok? Então, vamos lá nas nossas opções para ver a resposta correta. A resposta correta é a letra B. C sobre 10
mais 36,5 é a lei de formação dessa função. Ok, turma? Vamos lá para a próxima questão. Os procedimentos de decolagem e repouso de uma aeronave são os momentos mais críticos da operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Dessa forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude Y de uma aeronave registrada pela torre de controle T minutos após o início do procedimento de pouso. Considere que durante todo o procedimento de pouso, a relação entre Y e T é linear. De acordo com os dados apresentados, a relação entre Y e T é dada por... Vamos lá, gente, olha só. Veja que uma informação importante que ele dá. Ele falou que a relação entre Y e T é uma relação linear, é uma linha, né? E isso nos remete ao quê? Nos remete a uma função do primeiro grau, tá? Até porque nas opções, todas as fórmulas que relacionam o Y e o T são funções do primeiro grau, tá? Então, quer dizer que o que relaciona a altitude Y e o tempo T é uma função do primeiro grau, tá? Então, ele quer saber qual é a lei de formação dessa função. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, se é uma função do primeiro grau, a primeira coisa que você vai fazer é escrever essa expressão na sua forma geral, tá? Então, você vai ter Y igual a multiplicado por T, porque minha variável é T, né? Minha T está no lugar do X, né? Mais meu coeficiente B, mais uma vez, ó. Certo? Essa é a estrutura da função do primeiro grau, turma. Essas aqui são as minhas variáveis e meu A e B são os meus coeficientes, tá? Toda função do primeiro grau tem esses coeficientes. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o valor de A e vamos descobrir o valor de B e vamos, mais uma vez, usar a taxa de variação para isso. Olha, você tem dois valores de Y e dois valores de X. Como é que faz? De X, no caso, T, desculpe, que é o tempo, né? Então, como é que a gente faz mesmo para calcular a taxa de variação? A diferença de dois valores de Y dividido pela diferença de dois valores de X. No caso, meu X aqui é T. Tá? E você consegue calcular a taxa de variação, que é esse valor de A aqui, ó. Basta você pegar dois pares ordenados e você tem mais do que isso. Olha só, então o meu A vai ser igual. Vamos pegar aqui o 10.000 menos 8.000. Tá? 10.000 menos 8.000. São dois valores de Y. Dividir por dois valores de X. Ou seja, 0 menos 5. Na mesma ordem, né? Na mesma ordem que eu peguei. Então, você vai ter o A igual a 10.000 menos 8.000 dividido por menos 5. Olha, você vai encontrar que a sua letra A vai ser igual a quanto? Vai ficar 200, né? Aliás, vai ficar 2.000 dividido por menos 5. Eu vou encontrar que o meu A vai ser igual a menos 400. Certo? O meu A vai ser igual a menos 400. Pessoal, beleza, encontrei o valor de A. O valor de, se eu calculando o valor de A, e se você for nas opções, você vai ficar na letra C e na letra D. Certo? Bom, pessoal, o que a gente falta? A gente calcular o valor de B. Pessoal, eu já sei. Você vai pegar dois valores, né, dois pares, e vai substituir aqui o A por o Y e o T, e vai conseguir o valor de X. Foi assim que você fez nas outras questões. Pessoal, aqui nem precisa. A gente tem que lembrar
do coeficiente linear, do valor inicial. Olha, perceba, qual é o valor de y quando t é zero? É 10.000. Quando o y for 10.000, o t é zero. Então, o valor que está associado ao x0 é o meu coeficiente linear. Então, eu nem preciso fazer conta para encontrar o valor de b. Tá? O meu valor de b vai ser exatamente esse 10.000 bem aqui. Ó. Por que vai ser esse carinha aqui? Porque ele está associado com t0. Olha, então a minha função, sem precisar encontrar o valor de b, vai ser igual, do jeito que está lá, o 10.000 menos 400t. Então, a minha resposta aí é a letra D. Consegui encontrar o valor de B sem precisar fazer conta. Tá, gente? Então, respondemos 3 questões aqui do Enem que trata de função de primeiro grau usando a taxa de variação. Ela ajuda a gente a encontrar a lei de formação da função. Ok? Estudem isso, reforcem na sala de aula e vamos que vamos. Hashtag fica em casa aprendendo.